Vamos começar com um número que, assim, parece até erro de digitação. Qual? Em agosto de 2025, um kit de memória RAM de 32 GB, daquelas DDR5, custava uns $80. Ok, um preço normal para a época. 6 meses depois, agora, em janeiro de 2026, o mesmo kit, $340. Nossa, é um aumento de mais de 300%. Exato. E isso não é só um problema para quem monta o próprio PC, né? Não mesmo. É um sintoma de uma mudança gigantesca acontecendo por trás de tudo e com um culpado principal, a inteligência artificial. Sem dúvida. Para entender esse quebra-cabeça, a gente mergulhou em um monte de material. Relatórios de mercado da TrendForce, artigos da Ars Technica, Tom's Hardware. E também comunicados oficiais de fabricantes como a Micron, dados de comércio internacional. A nossa missão aqui hoje é desembaraçar esse nó. Tentar entender o que está acontecendo, por que os preços explodiram e o que isso quer dizer para a tecnologia que a gente usa todo dia. Vamos lá. A frustração de quem vai comprar é palpável. Se você foi atrás de memória DDR5 nos últimos meses, ou encontrou prateleira vazia, ou uns preços que, assim, não fazem o menor sentido. Exato. Parece que o mercado todo enlouqueceu. Totalmente. E para começar a entender essa loucura, a primeira coisa é saber que RAM não é tudo a mesma coisa. Certo. Existe uma família de memórias e o ponto-chave é que todas elas, de um jeito ou de outro, competem pelo mesmo espaço na fábrica. E quais são elas? Bom, primeiro a gente tem a DDR5 de consumidor. É a memória que vai no nosso desktop, no PC para jogar. A que a gente compra na caixinha na loja. Essa mesma. Aí tem a DDR5 de servidor. A tecnologia é parecida, mas ela é feita para aguentar o tranco, sabe? Operar 24/7, com máxima confiança. Entendi. E por último tem a estrela do momento, a HBM. High Bandwidth Memory. Isso. E essa é outra categoria. É uma memória de performance absurda. Ela é construída em andares e vai integrada do lado das GPUs de IA. Você não compra HBM em pente. Ela já vem no pacote do chip. Exato. Vem soldada. Então, peraí. A memória do meu computador e a memória que a NVIDIA usa para treinar os modelos de IA mais avançados do mundo, elas saem, no fundo, do mesmo lugar, das mesmas fábricas. Essencialmente, sim. São produtos diferentes, para mercados diferentes, mas a capacidade de produção mundial é finita e compartilhada entre elas. Elas disputam os mesmos recursos. Exato. Os mesmos engenheiros, os mesmos materiais, os mesmos investimentos bilionários, e é aí que o conflito começa, né? Quando um desses mercados fica muito mais lucrativo, ele suga tudo. E esse conflito aparece nos números de uma forma brutal. Eu já falei do kit que foi de $80 para $340. Mas tem mais. O preço de um único chip de 16 GB DDR5 no mercado à vista pulou de $6,84 em setembro para R$27,20 em dezembro. Multiplicou por 4 em 3 meses. É surreal. E tem um relato do gerente da Team Group dizendo que os preços de contrato, aqueles de longo prazo, simplesmente dobraram em um único mês, em dezembro. E essa é a parte mais reveladora. Enquanto o consumidor está em crise, os fabricantes de memória estão vivendo uma era de ouro. Os lucros estão quebrando todos os recordes. O que isso nos diz? Que o problema não é falta de capacidade de produzir. O problema é uma demanda tão gigantesca que a oferta não consegue chegar perto. E aí eles podem cobrar o que quiserem. E que tipo de lucros a gente está falando? Coisa de outro mundo. A Samsung projetou um lucro operacional de quase 14 bilhões de dólares, só no último trimestre de 2025. Bilhões, com B. Sim. A SK Hynix, que é a outra gigante, teve o melhor desempenho trimestral da história dela, com quase 8 bilhões de lucro. E a Micron? A terceira grande. A terceira. O lucro líquido dele saltou de 1,8 bilhão para 5,2 bilhões em um ano. Eles mesmos disseram que isso gerou o maior fluxo de caixa livre da nossa história. Nossa, impressionante. Então, para eles não tem crise nenhuma, pelo contrário. Uma mina de ouro. Fica claro que a demanda da IA
é um motor disso tudo. Mas eu ainda não entendi o mecanismo. Como que um software, uma IA, consegue causar um congestionamento físico nas fábricas a ponto de bagunçar um mercado global? É pergunta de $1 milhão. E a resposta é que não foi um fator só. Foi tipo uma tempestade perfeita com 4 elementos. Ok. O primeiro, o mais óbvio, é essa sede insaciável da IA por memória. Os data centers de IA são literalmente aspiradores de memória. A escala é difícil de visualizar. Tenta dar um exemplo concreto. Ok. Fontes da indústria estimam que o projeto Stargate da OpenAI, aquele supercomputador de $100 bilhões, Eu li sobre isso. ele poderia sozinho consumir até 40% de toda a produção mundial de memória DRAM, com base nos volumes de 2024 e 2025. 40%, um projeto. Isso parece impossível. É uma projeção, claro, mas mostra a dimensão da fome. E essa fome está mudando. Antes, o foco era no treinamento dos modelos, que usa mais a HBM. A memória super especializada. Exato. Agora a gente está entrando na era dos agentes de IA, que vão executar tarefas no nosso dia a dia. E essa fase vai exigir um crescimento explosivo na demanda por DDR5 convencional, a DDR5 de servidor. Entendi. E isso nos leva direto ao segundo fator, o efeito HBM. Certo. Como a gente falou, a HBM é a queridinha da NVIDIA e é extremamente lucrativa. Para entender o impacto, vamos usar uma analogia. Adoro analogias. Imagina que a capacidade mundial de fabricar memória é uma rodovia com um número fixo de pistas. Ok, uma rodovia. A produção de DDR5, a memória de consumo, são os carros de passeio normais. Certo. Já a produção de HBM, HBM é como se fossem aqueles caminhões cegonha gigantes, sabe? Eles ocupam umas 3 vezes mais espaço na pista e, por serem mais complexos, andam mais devagar. E eu imagino que esses caminhões paguem um pedágio muito mais alto, certo? Exatamente. A margem de lucro na HBM é tão maior que, do ponto de vista do negócio, faz todo sentido priorizar. Mesmo que congestione tudo. Exatamente. O problema é o efeito colateral. Quando a demanda por esses caminhões gigantes aumenta, eles tomam conta da rodovia, criam um engarrafamento monstruoso e sobra pouquíssimo espaço para os carros de passeio. Ou seja, menos memória DDR5 sendo produzida. Muito menos. A produção da memória mais cara está, na prática, canibalizando a capacidade de produção da memória que a maioria de nós usa. E o engarrafamento só piora. Só piora. E isso nos leva ao terceiro fator, que os analistas chamam de efeito de transbordamento, o spillover. O que é isso? A oferta de HBM, mesmo com toda a prioridade, é tão pequena que não dá para todo mundo. As gigantes da tecnologia compram tudo. E as outras empresas de IA que não conseguem HBM, o que elas fazem? Vão atrás da segunda melhor opção, imagino? Precisamente. Elas se viram e começam a comprar quantidades massivas de memória DDR5 de servidor, que é a próxima da lista em performance. Ah, Aqui, a gente pode usar outra analogia, a da Avalanche. Pensa nas gigantes da IA, tipo OpenAI, Google, lá no topo da montanha. Elas pegam toda a neve fresca, que é a HBM. certo. Isso dispara uma avalanche de demanda montanha abaixo. As empresas de médio porte, que estão no meio do caminho, veem a avalanche vindo e, para se proteger, compram toda a memória DDR5 de servidor que encontram pela frente. Consumidores comuns, estamos lá na base da montanha, Exato. pegando só o que sobra da avalanche. Se é que sobra alguma coisa. É exatamente isso. Quando a avalanche chega na base, onde está o mercado de consumo, não sobrou praticamente nada. As prateleiras ficam vazias e os preços do pouco que resta, vão para a estratosfera. Ok, a demanda é gigante e a produção é um quebra-cabeça. Mas ainda parece faltar uma peça. Por que a oferta não se ajusta? Por que não aparecem novas empresas para fabricar mais memória? E esse é o quarto e último fator, que amarra tudo. A estrutura do mercado. O mercado mundial de DRAM é, na prática, um oligopólio. Ele é controlado por apenas 3 empresas. A sul-coreana Samsung, a também sul-coreana SK Hynix e a americana Micron. Só. Só 3? E construir uma fábrica nova custa dezenas de bilhões de dólares e leva anos.
A barreira de entrada é quase intransponível. 3 empresas controlando um recurso vital para a economia digital inteira. Isso torna o sistema todo muito frágil. Inacreditavelmente frágil. E essa fragilidade ficou explícita em dezembro de 2025. Foi quando a Micron tomou uma decisão de negócio brutalmente lógica. Qual foi? Ela anunciou que estava saindo completamente do mercado de consumo. Descontinuou a famosa marca Crucial para focar 100% da produção nos clientes de data center e EA. Uau! Isso é enorme! É como se uma das 3 maiores montadoras de carros do mundo de repente decidisse parar de vender para pessoas e só vender para frotas de empresas. O impacto seria devastador. E foi exatamente o que aconteceu. Na prática, então, Na prática, o número de fornecedores de memória por consumidor final caiu de 3 para apenas 2, aumentando ainda mais a escassez. e dando a eles ainda mais poder para ditar os preços. Foi a última pá de cal. Com um fornecedor a menos e essa demanda toda, a pergunta que fica é: isso tem volta? Ou este é o novo normal para os preços de memória? As previsões, infelizmente, não são muito otimistas. No curto a médio prazo, falando de 2026 e 2027, a expectativa é que a escassez se agrave. Piorar antes de melhorar. Exato. A TrendForce prevê que a situação só começa a normalizar no final de 2027, talvez até 2028. O próprio CEO da Micron disse que espera que a oferta continue extremamente limitada para além de 2026. Até 2028. Isso é uma eternidade em tempo de tecnologia. E a longo prazo, tem alguma luz no fim do túnel? Existe, mas o túnel é longo. Samsung e SK Hynix estão investindo valores colossais em novas fábricas, mas são projetos absurdamente complexos. E lentos. Muito lentos. Essas novas instalações só devem começar a operar de verdade lá para meados de 2027, 2028. Mas, no meio disso tudo, tem uma reviravolta interessante. E qual seria? Segundo os relatórios, a lucratividade da DDR5 deve, ironicamente, ultrapassar a da HBM a partir do primeiro trimestre de 2026. Como assim? Os preços da DDR5 subiram tanto e a produção de HBM continua tão cara que a balança pode virar. Mas será que isso é suficiente para eles mudarem de estratégia e voltarem a produzir mais para nós? E essa é a primeira grande lacuna de conhecimento que a gente tem. É uma pergunta em aberto. Como essa mudança na lucratividade vai alterar a estratégia deles? Eles podem só aumentar o preço da HBM também, né? Exatamente. Eles podem realocar produção para DDR5 ou simplesmente aumentar o preço da HBM para manter a margem e continuar focando na IA. O mercado inteiro está de olho nisso. E como se não bastasse, em cima de toda essa complexidade de mercado, ainda tem um fator geopolítico, A bomba relógio. que é a dependência de Taiwan. Sem dúvida. Os números são assustadores. A ilha produz mais de 60% de todos os semicondutores do mundo e mais de 90% dos chips mais avançados. 90%? Sim. As fontes que a gente analisou descrevem uma potencial invasão da ilha pela China como um cenário apocalíptico para a cadeia de suprimentos. Paralisaria tudo. Simplesmente paralisaria a produção de quase toda a tecnologia moderna que a gente conhece. A fabricação de memória seria completamente devastada. É um risco sistêmico gigantesco, o que me leva a outra questão. Existe algum plano B? Alguma alternativa? Essa é a segunda lacuna de conhecimento. Quais políticas poderiam acelerar a construção de novas fábricas fora da Ásia para diminuir essa dependência perigosa? Tem o Chips Act dos Estados Unidos, algumas iniciativas na Europa. Sim, mas são projetos caríssimos e muito lentos. Não resolvem o problema no curto prazo. E enquanto essa solução não vem, a gente fica nesse cenário. O que nos leva a uma terceira questão que talvez seja a mais preocupante para o futuro. Qual vai ser o impacto de longo prazo na inovação de produtos de consumo se a memória de alto desempenho e preço acessível continuar sendo um recurso raro por anos? Exato. Porque a inovação em games, em PCs, em smartphones, sempre dependeu de mais memória e mais poder ficando mais baratos com o tempo. Se essa equação se inverte, a inovação pode simplesmente frear. É um risco real. Bom, resumindo a nossa conversa então, estamos no meio de uma tempestade perfeita. Exato. Temos uma demanda sem precedentes da IA,
o efeito colateral da HBM sufocando a DDR5, o transbordamento da demanda dos servidores. E tudo isso num mercado global concentrado em apenas 3 empresas, sendo que uma delas simplesmente abandonou os consumidores. A conclusão parece ser que este não é um pico de preços passageiro. É uma mudança de era. A memória RAM, que por décadas foi uma commodity, se tornou um recurso estratégico. Disputada a tapa, porque ela é o combustível para a maior revolução tecnológica da nossa geração. A era da memória barata pode de fato ter chegado ao fim. E isso nos deixa com um pensamento final. Se a memória RAM é o novo petróleo da era da inteligência artificial e a sua oferta é controlada por poucas empresas, concentrada numa geografia politicamente instável, que tipo de conflitos econômicos ou até mesmo guerras frias tecnológicas a gente vai ver surgir nos próximos anos pelo acesso a esse recurso?